aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos a mais uma aula do nosso curso de vedação industrial. E na aula de agora a gente vai falar sobre as vedações usadas em equipamentos rotativos, né? Continuar nesse capítulo, mais especificadamente sobre os retentores, né? O que são retentores, qual é o efeito da pressão, velocidade periférica, e também a gente vai falar dos ábacos, né? E é óbvio que a gente vai comentar também sobre a especificação do retentor de um modo geral, né? O que você precisa saber para poder especificar um retentor, né? Bom, o retentor em si, por definição, ele é também chamado de lip seal, lá do inglês, né? Lip é lábio, né? Ou retentor, ou protetor, vedador de lábio, né? Também é um termo usado. Então, lip seal e retentor está falando da mesma coisa. Ele é um vedador dinâmico, isso quer dizer que ele está vedando partes que têm movimento relativo entre si, no caso rotativos, né? Onde tem um anel metálico que é o que dá rigidez para o retentor, e uma vedação de borracha, né? Aí o material da borracha, a gente já até conversou sobre os materiais de borracha lá, quando a gente fala de anéis só. A gente não vai ficar sendo massivo, né, de ficar repetindo toda hora os mesmos temas, né? Mas o que foi dito lá em termos de borracha, lá para anel O também vale aqui a mesma classificação, inclusive a mesma norma, os mesmos símbolos utilizados lá são usados aqui também. E aí, ó, nessa borracha aqui eu vou ter, normalmente, na grande maioria dos retentores, uma mola helicoidal, né? Essa mola que vai dar a pressão, digamos assim, de fechamento do retentor, né? Então, se a gente pegar aqui um exemplo clássico, né, de retentor, esse aqui é o modelo padrão, digamos assim. Eu tenho o retentor, né, que ele tem essa alma de metálica aqui, né, que é esse anel metálico que a gente citou aqui, que ele fica aparente, né? Então você vê a borracha grudada nele aqui, ou ele fica internamente. Às vezes você não consegue enxergar olhando, né? A não ser que você corte o retentor. A mola que eu comentei é justamente essa bolinha que está mostrando aqui, né? Então você imagina, né, em todo o perímetro, né, do retentor. E aí o que acontece? Esse diâmetro aqui, né, que eu estou marcando aqui, esse diâmetro ele é menor do que o diâmetro do eixo. Digamos que eu vou exagerar que o eixo seja aqui. E o que vai acontecer? Quando você coloca o retentor, faz a montagem, essa parte aqui, obrigatoriamente, ela sobe. Então, quando essa parte toda aqui sobe, vai acontecer o que com a mola? Ele vai expandir a mola. Aí, toda vez que eu expando a mola, força de mola, né, tem o deslocamento vezes o coeficiente de mola, a mola tende a fechar, né? Então, a mola vai gerar justamente uma força nesse sentido, né, no sentido radial aqui, fechando, né, jogando, apertando contra o eixo. Por isso que ele vai marcar o eixo, né? E aí, o mais ou menos vai depender, né? Vai ter maior força, depende da mola ou depende do aperto que você fez aqui. É claro que você tem dentro as tolerâncias que você tem que obedecer e tal para você fazer uma montagem adequada, né? A função básica é vedar, né, o eixo rotativo de uma base estacionária, então o eixo em relação à carcaça, eu vou montar ele mais próximo possível do mancal. E o objetivo principal do retentor é impedir que o óleo saia, né, do retentor, lá da caixa de mancal. Existem outras aplicações também para o retentor. Selo mecânico, por exemplo, pode usar em alguns casos retentores, né, lá no inglês. O pessoal acaba usando mais o termo lip seal, que vem lá, né, por exemplo, os fabricantes multinacionais aí, eles têm as suas documentações em inglês normalmente, né, então o pessoal acaba seguindo essa documentação e o pessoal chama de lip seal, né? Através da carga prévia que vai acontecer aqui nesse lip seal, até mesmo a mola já vai estar dando uma certa pressão para forçar ele, e quando você coloca no eixo vai ter um adicional ainda, né? A parte crítica, digamos assim, do retentor são as condições ambientais, né? Então, se eu tiver locais muito empoeirados, né? Então tem equipamentos que ficam, né, no ambiente externo, né? Não em todas as fábricas, principalmente as empresas químicas, né? Elas são muito grandes, né? Elas não são, os equipamentos não estão normalmente em galpões, né? Estão na área aberta, né? Se choveu, você está lá na área, você vai se molhar, né? Inclusive, né? Então os equipamentos têm que ser preparados para essa condição, né? Então eu tenho locais que são empoeirados, né? Locais que trabalham com pó ou também com água, né? Então tem lugar que aí vem a questão, a água pode vir da chuva, né? Como eu acabei de comentar,
Ou você tem lugar muito úmido, né? Você pega locais próximos, que nem a região de Cubatão, que eu atendo, né? Você está perto da serra, né? E a serra por si só é úmida. Também no ABC ali próximo da serra, você também tem locais ali que é muito úmido por conta da própria serração, né? Da neblina, né? Da própria serra, e consequentemente essa água ela vai condensar, né? Em algum lugar e vai contaminar o mancal, né? Então você tem problemas sérios, né, de contaminação. Quando você contamina o óleo, ele perde as suas características, consequentemente o equipamento ele vai sofrer, né, um desgaste prematuro e você tem que fazer a manutenção dele mais cedo do que o ideal. Para isso, né, existe o chamado, né, um tipo, né, de retentor, aquele chamado retentor com lábio guarda-pó, que aí ele muda o formato dele aqui para tentar conter melhor, né, essa situação. Ou eu posso montar aí com dois retentores, formando aí uma câmara de graxa, né, ou uma câmara que eu preencho com graxa. Imagina esse retentor aqui, eu coloco um outro atrás dele aqui, né, de tal forma que ele tenha aqui, né, nessa região eu coloco a graxa, né? Consequentemente eu melhoro a performance do retentor, não tenha dúvida disso, né? Ou né, tem alguns retentores que já são duplos, né? Ao invés de eu colocar dois retentores, eu tenho um retentor duplo, que ele é um retentor de dois, né? Só que tem casos que são críticos, né? Que aí vale a pena até mudar o tipo do isolador de bancal ou protetor de bancal, que é o que o pessoal chama, né? Então existe o isolador de bancal ou o protetor de bancal, no fundo é a mesma coisa. E aí eu tenho dois tipos principais, os labirintos e os magnéticos, né? Os magnéticos parecem um selo mecânico, a gente vai comentar um pouquinho disso nas aulas mais à frente aí. E cada um tem as suas características, consequentemente são mais caros do que os retentores, mas também tem vantagens. O retentor você dificilmente reutiliza, né? Porque para tirar ele do alojamento você acaba danificando aqui, né? A parte metálica que você não consegue reutilizar, não vai dar certo, né? Já os labirintos ou magnéticos, tem modelos aí que dá para você reaproveitar. Bom, qual que é o efeito da pressão, né? Numa situação normal, o retentor ele já vai marcar o eixo, né? Porque, como eu disse, você tem a pressão ali que a da mola exerce contra, né, que faz o lábio exercer uma pressão contra o eixo. E para pressões mais elevadas, você vai ter uma deformação do lábio. E deformando o lábio, você aumenta a área de contato. Aumentando a área de contato, você aumenta o atrito, que aumenta a temperatura ali da região. Aumentando a temperatura, você reduz a vida útil do retentor. E vai marcar ainda mais o eixo, vai danificar ainda mais o eixo. Então, o eixo, existe uma classificação, digamos assim, né, de dureza mínima que ele tem que ter para você minimizar esses efeitos que eu acabei de falar. Então, se eu imaginar aqui um retentor, o retentor é o que está em vermelho aqui na imagem, né? Essa seção aqui, né, essa linha tracejada aqui, eu tô para simbolizar, né, essa marcação que o eixo vai ter. E o que acontece, né? À medida que... por que isso acontece, ou melhor, né? Bom, se a gente for olhar pela definição de pressão, pressão é definido lá na mecânica dos fluidos como força dividido por área. Bom, se eu tenho essa equação aqui, eu posso isolar a força, né? Então a força, ela é pressão vezes a área. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu tiver uma pressão, essa pressão vai atuar numa área, eu tenho um fluido pressurizado, consequentemente eu tenho uma força. Então no caso aqui do retentor, digamos que o óleo seja nessa região aqui, né? Se o sistema for pressurizado, nem todas as caixas de bancais são pressurizadas, o que vai acontecer? O óleo que vai estar aqui pressurizado, ele vai forçar ainda mais, né, no sentido radial, esse retentor aqui para baixo, né, no sentido radial aqui, e vai apertar ainda mais, né, o retentor contra o eixo. É por isso que acontece isso aqui que a gente está falando. Ele aumenta, ele vai deformar,
né, vai aumentar o tamanho, né, a área de contato, o atrito e, consequentemente, reduzir, né, a sua vida útil. E para isso, né, existe aí os perfis especiais, né? A minha sugestão, né, é que você consulte os fabricantes, né? Eu peguei dois aí dos mais famosinhos, digamos assim, pelo menos o que eu ouço, né, que é o pessoal da Sabó e o pessoal da Vedabras. Peguei o catálogo deles e todo o material que a gente está montando aqui está com base no catálogo deles, né? E o efeito da velocidade periférica? O que a gente vai falar aqui da velocidade periférica não vale só para retentor, né? Vale para qualquer tipo de vedador que seja rotativo, né? Então a a velocidade periférica é importante para o retentor, para o labirinto, para o magnético, para selo mecânico, para gacheta ou qualquer outra coisa, né, que aí pode existir aí, a velocidade periférica ela é importante, né? Então, o que a gente vai falar aqui não vale só para retentor, vale para qualquer coisa, né? Bom, mas o que é velocidade periférica? Bom, velocidade periférica nada mais é do que a velocidade tangencial. Bom, aí o que é velocidade tangencial? Eu vou fazer uma explicação aqui, voltando lá para a física básica lá do ensino médio, né, com aí os anos básicos da engenharia, né, dos cursos de engenharia. Então, se é um assunto, né, que você já manja, né, a gente acaba tendo que ser, às vezes, redundante, porque tem pessoas que vão assistir esse curso que não têm, às vezes, essa vivência ou esse conhecimento, né? Bom, o que é velocidade tangencial? Digamos que eu tenho esse eixo e ele está girando numa velocidade angular ômega e ele tem esse raio R. A velocidade periférica ou velocidade tangencial, periférica vem de periferia, né, vem lá da extremidade, é a velocidade que eu tenho aqui desse eixo ao girar. Bom, vamos fazer uma simulação. Digamos que esse aqui seja um objeto que ele está girando e eu prendi ele numa cordinha, né? Então eu estou segurando a cordinha e estou fazendo ele girar, né? Então digamos que eu estou fazendo aqui. Então eu só vou representar aqui sem a cordinha. Digamos que está girando e aí num determinado momento, digamos que aqui embaixo, quando ele está começando a subir de novo, eu solto. O que vai acontecer? Soltei, o objeto ele vai sair em linha reta. Isso vem lá do movimento circular uniforme. Então ele sai em linha reta. Então essa velocidade que ele sai se eu soltar a cordinha é justamente a velocidade periférica e a velocidade tangencial. Se você já brincou em parque de diversão, naqueles brinquedos que giram, né, quanto mais afastado você fica do centro, maior a velocidade que você sente aí, né, você girando, né? E é justamente por esse efeito aqui. Então lá do movimento circular uniforme, a gente tem que a velocidade é ômega-r, onde ômega é a velocidade em radianos por segundo e r é o raio né, da circunferência em metros, né, falando isso no sistema internacional. Só que o ômega, eu posso relacionar ele com a frequência. O que é a frequência? A quantidade de vezes que acontece num determinado período. Então, 2πf, ou seja, qual é a frequência? Digamos que ele acontece 10 vezes por segundo. Então, se é 10 vezes por segundo, 2π é o ângulo em radianos, né? Então, a relação 360 graus é igual a 2π radiano. Ou seja, aqui em graus e aqui é em radianos. Você vem lá da trigonometria. Então, se eu tenho radianos por segundo, se ele dá uma volta inteira é 2π, então 2π, que é uma volta, vezes a frequência, quantas voltas ele dá por segundo. Digamos que ele esteja dando 10 voltas por segundo. 2π vezes f, que é a frequência de giro aqui. Só que normalmente, na parte industrial, a gente está falando de um curso para, né, esse curso aqui é um curso destinado para quem já é profissional de área, né, e atua na área. A gente não fala muito em frequência, a gente não fala muito em radianos por segundo, a gente fala em rotação. Então, se eu quiser trocar a rotação, normalmente é RPM, rotações por minuto, para fazer essa conta aqui no lugar da frequência, basta eu colocar aqui, então eu colocaria a rotação aqui em RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. Lá em vibrações eu posso usar também círculos por minuto, é equivalente. Como eu tenho esse 2 aqui, o que acontece? Né? Então ficaria 2π a rotações, só que a rotação por minuto eu tenho que trazer aqui para fazer a coerência dimensional, que a gente chama, né?
Então eu tenho que transformar rotações por minuto para rotações por segundo. Então nesse caso, se eu tenho 60 rotações por minuto, eu divido por 60, eu vou ter uma rotação por segundo. Então essa fórmula aqui é a fórmula para você entrar com a rotação em rotações por minuto e o raio em metros, né? Então, no caso aqui, né, como eu disse, né, a velocidade é a velocidade tangencial V, a velocidade tangencial periférica, aqui a unidade em metros por segundo, o ômega é a velocidade angular em radianos por segundo, o raio é, o R, né, é o raio em metros, é a distância, né? A frequência, se eu for usar a frequência, eu tenho que usar em Hertz, que é o equivalente à rotação por segundo, ou né, rotação por segundo direto, ou eu posso entrar com rotações por minuto, mas aí eu tenho que usar essa última fórmula aqui, né? Então, se você já tem a informação de quantas rotações por minuto é a rotação, né, do equipamento, você já coloca aqui direto, né, e aí você já tem o valor da velocidade periférica. E por que ela é importante? Porque essa velocidade periférica ela vai aumentar ou diminuir o desgaste que você vai ter no eixo, né? E qual que é o efeito, né, da velocidade periférica? Ele diminui, isso, como eu disse, independente do tipo de elemento vedador que você está utilizando, ele vai diminuir a resistência do componente. Então, se você pegar, por exemplo, um catálogo de um fabricante de selo mecânico, um selo que trabalha a seco, né? Então a gente vai falar na sequência de selos úmidos, né? Mas tem alguns selos que trabalham a seco, né? Que seria a evolução do selo mecânico, selos de contato, né? Que trabalham com rotações baixas e tudo mais, eles são limitados, né, esse selo a seco, em termos de velocidade periférica, né? Então, se você trabalha a seco, ele trabalha numa determinada velocidade periférica, se ele trabalha a úmido, ele trabalha numa velocidade bem maior. Então, a velocidade periférica ela é um dos parâmetros, além da pressão, que limita a utilização dos componentes, seja eles quais forem, né? Bom, o que seria o ábaco? O ábaco nada mais do que um gráfico. Né? Então, o que eu acabei de falar agora há pouco é como você fazer as contas, né? No caso aqui, isso aqui está definido na norma DIN 3761. Eu encontrei isso nos dois fabricantes que eu citei, né? E o que acontece? Eu tenho aqui uma região, eu tenho aqui a velocidade periférica dada aqui em metros por segundo, está bem aqui. E eu tenho aqui a rotação do equipamento. E cada uma dessas linhas aqui, que o meu tracejado não está tão reto assim, é uma determinada rotação. Então, ou seja, aí daí, né? Bom, e daí se esse ábaco, ele te ajuda, sem precisar fazer aquela conta que eu mostrei, a você identificar a velocidade periférica. Digamos que você tem um eixo aqui de 100 milímetros, aqui está em milímetros. Digamos que você tem um eixo de 100 milímetros aqui, e aí você tem a rotação de 3.000 RPM, aqui está em RPM, olha lá, RPM, de 3.000 RPM, cheguei nesse gráfico do 3.000 aqui. Aí eu venho para cá. Aí eu vou chegar nesse ponto aqui. Não está tão reto assim, né? Então ele vai estar com alguma coisa aqui. Deixa eu apagar aqui, não ficou feio, né? Então, quando eu saio aqui, opa, não mudou. Nesse trecho aqui, eu vou sair nesse ponto. Ou seja, a velocidade periférica nesse caso seria de 16 metros por segundo. Então, ou seja, sem precisar fazer o ábaco, ele me permite identificar qual é a velocidade a velocidade periférica que eu posso utilizar. Além disso, esse tipo de gráfico aqui, o que ele mostra? Cada uma dessas áreas, essa vermelha mais escura, essa outra intermediária, essa mais clara, é um tipo de borracha. Então essa borracha aqui vermelha é a borracha nitrílica, a Buna N, que a gente falou lá em selo mecânico, quando a gente falou de anel O, né? Essa outra região aqui é a poliacrílica, não lembro se a gente falou dela, mas como eu falei, são tantos materiais que a gente acaba não falando. Então a nomenclatura é ACM. Ou nessa região aqui, eu tenho o silicone e eu tenho o fluoelastômero. Né? O fluoelastômero é o Viton, e o silicone é o silicone mesmo. Né? Então qual que eu vou usar? Aqui tem FPM, mas o pessoal usa mais o chamado FKM, que vem lá da outra norma lá de nomenclatura. FKM também
é a mesma nomenclatura para fluorelastômero, que são os Vitons, né? O Viton é a marca da Dupont, né? Então, Viton é sua marca, provavelmente ela deve ter sido a primeira a inventar, né? E aí acabou recebendo o nome, né, a identificação do produto. Então esse ábaco que ele permite identificar as velocidades, né, em função da rotação e do diâmetro do eixo, qual é a velocidade periférica que você tem, e também, nesse caso, nesse exemplo que eu falei, né, aqui eu teria que usar essa borracha aqui. Ela seria a borracha mais adequada, né? Não quer dizer que eu não possa usar outra, mas ela vai ter um desempenho melhor. E da onde que vem isso? Vem dos testes que os fabricantes fazem, né? Vem dos testes. Alguns testes, né, nada sobrepõe, né, aos trabalhos de campo, né? Então, dentro dos trabalhos de campo, às vezes aconteceu comigo, o pessoal me chamou para fazer a especificação de um selo, eu falei, vamos usar Viton. A cara, não pode usar Viton. Eu falei, não, mas no meu material aqui eu consultei a compatibilidade química e pode. Ele falou assim, se o seu material fala que pode, beleza, mas só que aqui a gente já experimentou e deu problema. Então nada substitui o campo de batalha, como se diz, né? Então tem algumas aplicações que os catálogos, né, às vezes a compatibilidade química até dá como favorável o uso, mas na aplicação às vezes não dá certo por outras questões envolvidas que influenciam, né? E aí a minha sugestão é essa: sempre pergunte para quem já trabalha com aquilo, para ver se ele já experimentou algum problema, né? Se ele já experimentou, você não vai fazer o teste de novo, porque você já tem a informação ali de que não vai dar certo, né? Se você tiver alguma pergunta sobre essa aula, né, você pode escrever aqui embaixo, ou mandar para a gente via e-mail, ou mandar via WhatsApp. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.